Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo desta videoaula é falar um pouquinho sobre notação científica, né? Uma forma de se escrever números muito grandes ou números muito pequenos e muito utilizado na matemática, na física, na química. A gente vai ver como é que a gente trabalha com esses números que são muito grande, ou seja, que tem muitos algarismos, ou muito pequenos, que também tem muitos algarismos. Então, de repente, você precisa usar vários algarismos para poder expressar o número, expressar o valor dele, né? A quantidade que ele está representando. Então, é isto. Então, para que serve notação científica? Exatamente para a gente trabalhar com números que têm uma forma de escrever muito grande ou muito pequeno, né, que representa, claro, né, quantidades muito grandes ou muito pequenas. Tudo bem? O termo notação, pessoal, notação, quando a gente escreve notação científica, né? Notação científica. Tá? Notação significa forma de escrever, forma de representar as coisas. Ok? Então, notação, forma de representar. Tudo bem? E científica, que está relacionado à ciência, a estudos, né? Que, digamos, os cientistas fazem. Então, muito utilizado em física, utilizado em química, utilizado em matemática. Então, são notações, são formas de representar números que são muito grandes ou muito pequenos, que é difícil trabalhar com eles nesse formato de ser muito grande ou de ser muito pequeno. Então a gente vai reduzir, a gente vai simplificar a escrita dele e não o número. O valor, a quantidade que ele representa não pode ser mexida, não pode ser alterada, tem que ser sempre a mesma. Porém, a forma de escrever o número é que vai ficar compacta, né? Vai ficar reduzida, vai ficar um pouco mais simples. Vou repetir. Esta forma de escrever o número, que a gente chama de notação científica, ela vai facilitar a escrita, vai facilitar a leitura e vai facilitar alguns cálculos, os cálculos que envolvem esses números, principalmente divisão, multiplicação. Imagina dividir números muito pequenos ou números muito grandes, multiplicar. É bem trabalhoso, né? Digamos que é até meio estressante. Então, por isso foi criada uma forma de escrever esses números um pouco mais simples, mais prático, né? Para se trabalhar. Vamos lá então, pessoal. A ideia é o seguinte, como eu já falei, a ideia é você reduzir a forma de escrever, é usar menos algarismos, porque o número muito grande, o número muito pequeno, ele tem muitos algarismos. Vou repetir, difícil de ler, difícil de escrever e difícil de fazer cálculo com ele. Então, primeiro vamos trabalhar a ideia, depois a gente vai para a forma prática de fazer isso aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Imagine que você tem o número 123 mil. Veja que esse número, pessoal, ele não é muito grande, nem é difícil para falar e nem difícil para escrever. Tanto é que eu escrevi 123 mil. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a escrita dele, eu vou diminuir os algarismos. Porém, não posso mexer na quantidade que ele representa. Ele representa 123 mil e sempre vai representar esse número. É só a forma diferente de escrever. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir ele por 10. Se eu dividir esse número por 10, ele vai ficar 10 vezes menor. Ó, eu vou diminuindo ele. Só que, como eu disse, ele tem que continuar representando a mesma quantidade. Se eu dividir por 10, ele não vai ser mais 123 mil, ele vai ser 12.300.
mas ele não pode deixar de ser 123 mil. Então, quando eu divido ele por 10, para compensar, eu vou multiplicar ele por 10. Entendeu o raciocínio? Assim, ó, o que é dividir por 10? Dividir por 10, pessoal, nada mais é do que cortar um zero. Ó. Eu venho aqui e corto um zero. Porém, é o que eu falei, se eu cortar esse zero, estou dividindo por 10. Você não precisa fazer conta para dividir por 10. Precisa pegar a calculadora para dividir por 10, tá bom, pessoal? Então, quando eu cortei o zero, eu dividi por 10, ele ficou 12.300. Deixou de ser 123 mil. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e multiplico ele por 10. Quando eu multiplico ele por 10, ele volta a ser 123 mil. Mas olha como o número que está aqui, ó, ele diminuiu, os algarismos diminuíram, ó. Eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, cortei um zero, ficaram 5 algarismos. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. Aí eu continuo dividindo por 10, eu vou dividir por 10 mais uma vez, então eu corto mais um zero. Se eu cortei mais um zero, ou seja, se eu dividir por 10 de novo, ele ficou 1.230. Então, para compensar, eu venho aqui e multiplico ele por 10 de novo. Dividi por 10, multipliquei por 10, ficou a mesma coisa. Né? O número que ele representa, né? A grandeza dele é a mesma. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 10 de novo, ó. Aí ficou 123. Porém, se eu dividir por 10 de novo, eu venho aqui e multiplico por 10 de novo, para compensar. Ó, dividi por 10, 1, 2, 3, multipliquei por 10, 1, 2, 3. Eu vou compensando. Desta forma, eu estou garantindo que ele está representando a mesma quantidade. Ok? Mas olha só, era 123 mil, ficou 123. Eu vou fazendo isto, vou dividindo ele por 10 e vou compensando, portanto, eu vou multiplicando por 10, até ele ficar, até esse número aqui, ó, até ele ficar menor que 10. Ele tem que ficar menor que 10. Por enquanto ele é 123, então ele não é menor que 10. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10 de novo. 123, se eu divido por 10, vai ficar 12,3. Nesse caso, como eu não tenho mais zero, eu não posso cortar o 3. Então, eu vou colocar uma vírgula. Ó, coloco uma vírgula e ficou 12,3. Então, 123, quando eu divido por 10, fica 12,3. Então, não tem mais zero, você continua dividindo por 10, você sai colocando vírgula, certo? Tudo bem? Mas como eu dividi por 10, eu venho aqui e multiplico por 10 de novo, pessoal. Aqui, ó. Tudo bem? E assim eu vou fazendo. Esse é o processo, essa é a ideia. Ele ainda é 12,3, ele é 12, ó, não é 10 ainda, ele é maior que 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir ele por 10 mais uma vez. Então, a vírgula que estava aqui, ela vem aqui agora, ela sai daqui e vem aqui, ó. Para compensar, eu multiplico por 10 de novo. E aí chegou no ponto que a gente precisa. É na expressão do número em notação científica. Que ficou 1,23. Então, o que ficou? 1,23, a vírgula ficou aqui, vezes 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10, 5 vezes. Ou seja, vezes 10 elevado à quinta. Claro que se você for escrever assim, não vai valer, né, pessoal? Vai continuar na mesma. Vai ficar uma expressão muito grande. Então, a gente compacta ele, ó. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, vezes 10, 10 ao cubo, vezes 10, 10 à quarta, vezes 10, 10 à quinta. Uma potência de 10, ó, uma potência de 10. Quando você multiplica um número várias vezes, você está construindo uma potência. Exatamente isto, uma potência de 10. Então, o número escrito em notação científica, ele tem duas partes. Tem essa parte aqui, que se chama mantissa, não precisa se preocupar com isso agora.
E tem essa outra parte que é uma potência de 10. Sempre vai ter uma potência de 10. Pronto, pessoal. Esta é a forma de escrever o número em notação científica. Ó. Essa parte aqui, que é o número que foi reduzindo, certo? Ele tem que ser maior que 1 ou igual e menor que 10. De fato é 1,23, ó, passou do 1, então é maior que 1 e é menor que 10. Então, quando você chega neste porte, neste tipo de número, maior que 1 ou igual e menor que 10, está pronto. A gente só não esquece da potência de 10, que nesse caso a gente multiplicou por 10 5 vezes. Pessoal, essa é a ideia. Como que a gente faz isso de forma bem prática, então? Vamos lá, vamos voltar. Era 123 mil, certo? E eu quero escrever em notação científica. Você faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você divide por 10 5 vezes, porque a vírgula tem que ficar aqui. Então, vai ficar 5 casos decimais, a vírgula fica aqui. Para compensar, vezes 10, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado à quinta. Tudo bem? E aí, esses zeros aqui não precisa mais, pessoal. Então, fica assim, ó. 1,23 vezes 10 elevado à quinta. Certo? É isso. E aí, tem aquela forma prática, né, meio mecânica de fazer. Então, quando você vai cortando casas decimais, quando você vai cortando algarismo, perdão, você vai cortando algarismo, como ele é maior, ele é um número muito grande, você vai cortando o algarismo, você vai dividindo por 10, o expoente sempre vai ficar positivo, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, você conta para a esquerda. Quando você conta para a esquerda, o expoente do 10 é positivo. Tudo bem? Só que antes de decorar isto, vamos entender como eu estou falando para vocês. Certo? Então, 123 mil escrito em notação científica fica 1,23 vezes 10 elevado a quinta. Pessoal, olha que tranquilo. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar aqui o número, vamos lá, 34 milhões, pronto, ok? Se eu colocar muitos zeros aí, muitos algarismos, ele é um número muito grande, vai ficar até difícil para ler. Então, vou deixar esse número desse tamanho, não é tão grande assim, só para a gente entender o processo. Depois que a gente entendeu, é só ir, utilizar a forma prática de fazer. Vamos lá, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque vai ficar 3,4. Não pode parar aqui. A vírgula não pode parar aqui. Então, eu vou eliminar um 0, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que eu vou dividir por 10 6 vezes. E mais uma vez, como aqui não é zero, não posso tirar, não posso cortar. Então, usa a vírgula. Então, vai ficar 3,4, que ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. 3,4 é menor que 10, por isso eu não posso parar no 34. Aí você conta de novo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que eu dividi 7 vezes por 10 para ficar aqui. Portanto, eu compenso vezes 10 elevado à sétima potência. Olha, pessoal, tranquilo? Vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Pegar um número maior, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar um monte de zeros aqui, tá, pessoal? Tá. Vou nem ler isso aqui, porque fica um pouco complicado para ler. Pronto. Bem grande esse número, ó, tá? Não importa, né? Como que você lê. Vamos lá. Vamos escrever em notação científica? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, estou dividindo por 10, está ficando menor, certo? Porque ele é muito grande, eu tenho que deixar ele menor. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou tirar tudo isso aqui. Os zeros saem todos, esse daqui não pode sair. Vai ficar 1,897
vezes 10. Quantas vezes eu dividi por 10? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vezes 10 elevado a quinta. Pessoal, olha que tranquilo que é, tá? A ideia aqui, né, o objetivo dessa aula é exatamente mostrar como é que eu escrevo em notação científica. Ok, pessoal? Bom, aqui eu falei de um número bastante grande, tá? Vamos falar no caso do número muito pequeno, ok? Então vamos lá. Se o número for muito pequeno, o número quando ele é muito pequeno, ou seja, ele é menor que 1, ele é menor que 1, então ele vai ser pequeno, ele tem casas decimais, tem casas depois da vírgula. Então, por exemplo, ó, 0,00021, ok? Pronto, vamos lá. No caso aqui, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, é 21 centésimos de milésimo. Olha como já é um pouco difícil para ler. Imagina se tiver umas 15 casas decimais, né, pessoal? Tá? Então, não é tão fácil de ler assim. O meu objetivo agora é escrever esse número em notação científica. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer ele ficar maior, ele vai aumentar, porque ele é pequeno. Ele tem que aumentar, ele tem que ficar maior ou igual a 1. Significa agora que a gente vai multiplicar ele por 10. Só que se eu multiplico ele por 10, ele vai ficar 10 vezes maior. E eu não posso mexer na quantidade dele. Que quantidade ele representa? Ele representa 21 centésimos de milésimo. Então isso ele vai ser até o fim. Ele é assim, eu não posso mudar. Eu vou mudar a forma de escrever o número. Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou multiplicar por 10 e não dividir por 10. Certo? Bom, se eu multiplico por 10, como é que eu compenso? Dividindo por 10. Pessoal, e agora a gente tem que lembrar uma questão, né? Dividir por 10 é a mesma coisa que calcular um décimo. Ou seja, vamos lá. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por um décimo. Ok? Então vamos lá, só para te lembrar. Eu quero 24 e vou dividir por 10. Se eu pegar 24 e dividir por 10, vai dar 2,4. Também não precisa usar calculadora, não precisa fazer conta, né, pessoal? Tá? Eu posso fazer essa operação, ao invés de dividir por 10, eu posso multiplicar por 0,1. 0,1 é o nosso 1/10. Se eu pegar 24 e multiplicar por 0,1, também vai dar 2,4. Ou seja, dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por um décimo. E um décimo é 0,1. Melhor ainda, 0,1, ou seja, um décimo, é uma potência de 10. E é uma potência de 10 de expoente negativo, pessoal. Então, ó, um décimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Não apareceu aqui, né? É a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, vamos lá. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por uma potência de 10, porém o expoente é negativo. Então, dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Aí a gente já estudou potência de 10 e potência de expoente negativo. Certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui, ó. Como eu vou multiplicar esse número aqui por 10 para ele aumentar? Então, como que eu multiplico por 10? A vírgula que estava aqui, ele vem para cá, ela anda uma casa para a direita. Ou seja, ficou 10 vezes maior. Para compensar, eu divido por 10, ou seja, eu multiplico por 10 elevado a menos 1. Ok? É só você praticar essa ideia um pouquinho. Pensa, né? Ok? Elabora um pouquinho essa informação.
Mas aí ele ainda ficou, ó, esse zero aqui não tem mais efeito, tá? 0,0021, ou seja, ele ficou 21 décimos de milésimos. Ele continua ainda pequeno. Era 21 centésimos, ficou 21 décimos de milésimos. Ok? O que eu vou fazer? Eu continuo, eu multiplico ele por 10. Então a vírgula agora vem para cá, certo? Então esse zero não precisa colocar mais. Ó, ficaram só 3 casas decimais. Eram 5, ficaram 3. Porém, como eu desloquei a vírgula para a direita, ou seja, ele cresceu, ele aumentou, eu multipliquei por 10, eu tenho que compensar e multiplicar por 10 elevado a menos 1 de novo. Então, cada vez que você multiplica por 10, ou seja, de forma prática, cada vez que você desloca a vírgula para a direita, ele está crescendo, ele está aumentando, ele está crescendo 10 vezes. Para compensar, você multiplica, ou melhor, você divide por 10. E o que é dividir por 10? Multiplicar por 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Então, estava aqui, multipliquei uma, 2 vezes. Então, multipliquei por 10 elevado a menos 1 e por 10 elevado a menos 1. Mas ainda ele tem 3 casas decimais. Ele ainda é menor que 1. Ele tem que ser igual ou maior que 1. Eu pego a vírgula e coloco ela aqui. Então, esse zero aqui não precisa mais. Para compensar, eu multiplico por 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Pronto, quase lá, pessoal. Ó, a vírgula está aqui. Se eu multiplicar por 10 mais uma vez, ela vem aqui, ó, fica 2,1. Aí chegou onde eu queria, ó, 2,1. 2 é maior que 1. E aí fica no ponto, está no ponto, chegamos no ponto que precisamos chegar. Então, para eu colocar a vírgula aqui, esse zero não tem mais efeito, multiplico por 10 elevado a menos 1. Então, eu multipliquei por 10 elevado a menos 1 quantas vezes? 4 vezes, pessoal. Então, é a mesma coisa que multiplicar uma vez só por 10 elevado a menos 4. Ó. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Soma os expoentes quando eu multiplico potências de mesma base. Então, o que ficou? 2,1 vezes 10 elevado a menos 4. Ó, que legal, pessoal. Simples. Vamos retomar aqui, olha, 0,00021. Vou fazer bem prático agora. Vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Para aqui. Então, ficou 2,1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, quando você faz ele ficar maior, para compensar, tem que multiplicar por uma potência de 10 com expoente negativo. Então, vírgula deslocou para a direita, expoente negativo. Tudo bem? Vamos pegar outro exemplo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver, meu espaço aqui está diminuindo. Vamos lá. Vamos pegar aqui 0,00000000171. Pronto. Tudo bem? Vamos fazer direto agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, tem que parar aqui. Então fica 1,71 vezes 10 elevado a menos 9. Não é 9 não, porque ele aumentou. Tudo bem, pessoal? Olha que tranquilo que é. Entenderam? Tá? Bom, aí você pode então dizer o seguinte, tá? Quando você diminui o número para ele ficar, diminui, tá? Você divide por 10. Quando você divide, se diminui o número, tem que compensar multiplicando por 10. Então, o expoente fica positivo. Quando você aumenta o número, porque ele tem que ficar maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, ele tem que ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, quando você aumenta ele para compensar, você multiplica por um 10 com expoente negativo. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha sido útil para vocês e eu vou voltar com uma outra videoaula, agora só fazendo exercícios com vocês, tá bom? Então, espero que a aula tenha sido útil. Agora você vai exercitar, você vai praticar, para quê? Para tirar 10 na prova, tá bom?
Até mais, pessoal.